volta a essa cidade maravilhosa, onde eu passei 5 anos maravilhosos. Eu sou formada em Maringá em zootecnia. E essa palestra vai ser um pouquinho diferente das anteriores que vocês tiveram, porque ela não é uma palestra técnica, mas sim uma palestra mais motivacional, de uma forma de incentivar a todos os alunos, as pessoas que estão aqui presentes, que, na verdade, quando pensamos que estamos fracos, aí somos fortes. E eu sei que todos aqui temos um objetivo, e pode ser difícil alcançá-lo, mas diante de todas as lutas e aprendizados, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Então, para começar a falar da minha história, que eu vou falar um pouco da minha história pessoal e profissional. Então, para começar um pouco a minha história, primeiramente, hoje eu sou juiz oficial da QM, ABCPENT, da Palusa e da LINC, que é a Liga Internacional do Cavalo de Conformação. E eu também sou inspetora oficial ABCPENT. Então, pode passar, por favor. Bom, quando tudo começou? Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, capital, e meu pai era metalúrgico, minha mãe do lar. Nunca tive ninguém da minha família que trabalhasse com cavalos. Eu simplesmente nasci com essa paixão no meu coração, e desde pequena eu sigo rumo ao cavalo. Então, quando eu tive um ano de idade, foi meu primeiro contato. Quando meu pai me levou no Hotel Fazenda, eu tive o primeiro contato, aí só confirmou a minha grande paixão pelos cavalos. E desde então, eu sempre pedia muito, porque eu gostava de montaria, eu gostava de olhar fotos de revistas. Eu fiz uma pasta quando eu tinha 9 anos, enorme, só com fotos e matérias de cavalos, que era algo que eu tinha dentro do meu coração que eu precisava seguir. Quando eu fiz 9 anos, meu pai me colocou numa escola de hipismo clássico. Ele fazia aula junto comigo, para me incentivar, e começou a ficar um esporte um pouco perigoso, por conta dos obstáculos. Eu era muito pequena, muito frágil, e foi bem na época do acidente do Super-Homem, que ele caiu de cavalo e ficou tetraplégico. Meu pai falou, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar essa menina daqui, para não correr o risco, né, de acontecer algum acidente. E em troca ele me deu uma égua. Fiz 1 ano de hipismo clássico, né? Aí em troca ele me deu uma égua para desistir das minhas aulas, né? E o que aconteceu? Nas primeiras montadas que eu dei na minha égua, ela disparou comigo, desceu uma ribanceira até uma represa, ela pisou numa areia movediça, caiu e eu caí de cabeça no chão. Tá, ali quase que eu fiquei tetraplégica já. Mas tudo bem, né? Não era a hora certa ainda. Bom, com 14 anos eu comecei a trabalhar com hipismo, trabalhar não, né? A aprender a montar no hipismo rural, na modalidade de 3 tambores e 6 balizas. E eu me apaixonei pelas modalidades, e desde então eu comecei a brincar, a entender um pouco melhor, né? E foi algo que me trouxe bastante bagagem, né, em relação à montaria. E quando eu fiz 18 anos, comecei a prestar vestibular, comecei a fazer estágio numa clínica veterinária, porque meu sonho era fazer veterinária. Mas depois desse estágio que eu comecei a fazer, que eu peguei um pouco de trauma, porque era só mexer com doença, com morte, e os donos dos bichinhos, quando morriam, se jogavam no chão de chorar. Eu falei, meu Deus, acho que não é isso que eu quero, não. Aí no cursinho, eu comecei a ler sobre a zootecnia. E eu falei, eu acho que é isso que eu quero. Essa é a minha área. Então, prestei 5 faculdades vestibulares, né? Vim para Maringá, passei em Maringá e passei em Viçosa também. Porém, eu me apaixonei pela cidade, né, que é maravilhosa, né? Eu falei, não, vou para Maringá. É lá o meu lugar. Então, vim em 2003. Pode passar, por favor. Então, logo que comecei minha faculdade, a primeira coisa que eu falei, né, preciso encontrar um professor de equinos.
porque eu quero me especializar na área de equinos. Fui bater na porta do professor Furtado, que me recebeu de braços abertos, e desde então eu não saí da cola dele, né? Trabalhei em todas as áreas da faculdade, fiz um ano no Cabrinos, trabalhei no gado de leite, porém eu sempre tinha um tempinho para ir lá na equinocultura, junto com o Nelsinho, né, o nosso querido Nelsinho, que todos devem conhecer. E nesse tempo que eu continuei na graduação, conheci a Sara, que era uma orientada do professor Furtado, e a gente começou a ir junto lá no Parque de Exposição, a treinar. A gente pegava animais de terceiros, comecei com uma égua da escolinha lá, a Viena. Bom, aí o tempo foi passando, sei que na sociedade rural, eu cheguei a treinar 5 cavalos diferentes, durante minha graduação. Eu morava aqui perto da faculdade, eu ia todos os dias de bicicleta até a rural. E voltava. Você vê a boa força de vontade, né? Então, aí essa minha amiga, ela fazia mestrado, começou a trabalhar na empresa, pegou uma moto, começou a ir de moto, né? Melhorou um pouquinho. Bom, nos 5 anos eu me dediquei muito ao treinamento, aprendi muita coisa em relação a 3 tambores e 6 balizas. E dentro do Parque de Exposição, todos os anos nós fazemos a abertura do rodeio, da Expoingá, e por 2 anos eu participei do rodeio, né, das provas. Eu participava muito das provas do rodeio, regionais e provas da PQM, Associação Paranaense de Quarto de Milha. E esse animal que eu estou montado, o Apache, foi um dos animais que eu treinei na época da minha graduação. Pode passar. Bom, no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a me especializar na área de julgamento de equinos. Eu procurei a ABC Pente, e eles me deram uma abertura muito importante, onde eles me ofereciam os estágios, e eles tinham 3 grandes provas por ano, e mais as provas oficializadas. Então, durante a minha graduação inteira, eu viajava pelo menos 2 vezes por semana, de fim de semana, por semana não, por mês, de fim de semana, para poder participar de julgamento. Que foi algo que eu fui aprendendo e fui me apaixonando também pela área. E aí é uma das modalidades de conformação. Eu e minha amiga Aline, uma amiga de infância, que ela é muito companheira, amizade, vocês vão entender essa grande amizade que eu tenho. Mas ela sempre me acompanhando, e aí era uma das provas de conformação, Bauru. Pode passar. E aí eu participando do julgamento de laço em dupla, Team Hope, também. Pode passar. Bom, isso se passou 3 anos, todos os meses acompanhando as provas, me especializando, conseguindo uma grande bagagem na área de julgamento. E aí teve em 2007 o curso de formação dos juízes da ABQM, que a ABQM não dava abertura para novos estagiários sem o curso. Eu tive uma grande sorte, porque fazia mais de 10 anos que não havia o curso da ABQM. E eles abriram um curso. Eu falei, nossa, não posso perder essa oportunidade, né? Fui no curso, já tinha uma boa bagagem de 3 anos de estágios. Aí no curso havia mais de 200 pessoas concorrendo. Teve a primeira prova teórica, onde foram apenas 24 aprovados. Teve o psicotécnico, a entrevista no mesmo dia. E dentre as 200 pessoas, ficaram 3 pessoas aprovadas. E eu não sei se é por causa da minha bagagem, ou pelo meu conhecimento, ou influência, eu fiquei em primeiro lugar, passei em primeiro lugar. Porém, eles acharam muito pouco, 3 pessoas, porque no Brasil inteiro havia apenas 30 juízes. E eles estavam precisando adicionar mais, né, a equipe ficar maior, porque estava havendo muitas falhas, o pessoal não estava conseguindo arcar com todas as responsabilidades por falta dos profissionais. Então, eles abriram esse espaço para 13 pessoas aprovadas. Porém, para você se oficializar, juiz ABQM, você precisava fazer 10 estágios em cada modalidade. Porém, existiam na época, hoje tem mais, 13 modalidades.
todos os estágios que eu havia feito, fiz mais 10 estágios em cada modalidade. Porém, na época que eu me formei, que eu poderia me oficializar, eu tinha 23 anos. E a idade mínima para julgar oficial era 25. Então eu não pude oficializar no momento, continuei fazendo meus estágios, continuei me dedicando, porque era algo que era minha paixão mesmo, né? Pode passar, por favor. Aí não pude deixar de colocar a foto da nossa última aula de Aquinas, né? O professor Furtado, querido, que era um pai para mim e me deu todo o suporte, toda a minha graduação para eu atingir meus objetivos. Pode passar. Então, nos formamos em 2008. Nossa linda turma de zootecnia. Muita saudade de todos. Inclusive, tem alguns presentes aqui. Pode passar, por favor. Bom, no meu primeiro ano de formada, meus pais estavam morando em Botucatu e eu consegui um emprego no Centro de Treinamento do Paulo Cunha, que ficava em Itaberá, uns 200 quilômetros de Botucatu. Fiquei 3 meses lá eu fui contratada como gerente. Porém, foi uma época para mim de muito aprendizado, pois eu fiquei 3 meses em treinamento intensivo, montando 5 cavalos por dia. Até de fim de semana, não tinha folga para ninguém. E lá eles treinavam tambor, rédeas, apartação, laço bezerro e a parte de doma, que ele era muito especialista, o Paulo Cunha. Então eu aprendi, eu adquiri uma bagagem que eu trago até hoje em questão de quando eu faço algum tipo de auxílio em treinamento. Eu aprendi muita parte técnica, a gente vai aprendendo as dicas, as simples coisas que as pessoas não falam. Quando você faz curso de doma, de rédeas, eles não ensinam a técnica, na verdade, eles ensinam o básico. Então, os segredos você não aprende. Ali eu pude aprender tudo, que me trouxe uma experiência farta. Bom, 3 meses depois eu voltei para Botucatu e no rancho da Rodeio Way eu peguei 2 animais para trabalhar. Doma, eu domava, iniciava nas rédeas e colocava para o tambor. E continuei meu julgamento não oficial até chegar aos 25 anos. E também entrei para uma empresa de rastreabilidade bovina, onde eu fiz um curso, fiz algumas viagens de acompanhamento. E aí eu me formei em técnica de rastreabilidade bovina. E na minha primeira viagem, como técnica que eu estava recebendo mesmo, que eu já tinha feito um contrato com eles, eu iria receber, aí veio a minha grande surpresa, que foi o meu acidente. No dia 27 de abril de 2009. Eu sofri um acidente voltando do meu trabalho, e nesse acidente eu tive traumatismo craniano e eu tive lesão medular, eu quebrei meu pescoço. E por Deus, que eu acredito que eu estou aqui hoje viva para poder passar um pouco dessa experiência para vocês, fiquei 2 meses na UTI. Enquanto eu não respirasse sozinha, eu não poderia sair da UTI, e os médicos davam um mínimo de esperança para os meus pais. E eles diziam, se ela sobreviver e sair do hospital, ela vai depender de um respirador para o resto da vida. Porque ela não vai mais respirar sozinha. Então foram 2 longos meses de luta, de sofrimento. Porém, Deus é maior e eu voltei a respirar em 2 meses. E onde eu pude sair da UTI. Pode passar, por favor. Aí aconteceu a fase de recuperação e superação. Coloquei essa primeira foto que eu não podia deixar de falar do Marcelo. Marcelo, na época do meu acidente, a gente tinha 3 meses de namoro, e ele foi a pessoa que me apoiou e apoiou toda a minha família. Me ajudou em toda a parte de superação, mostrando que o mundo ali não havia acabado para mim. Ele me incluiu novamente nas minhas atividades sociais, me levou nas fitas de julgamento para voltar a julgar. Comprei essa potra, minha primeira potra, quarto de milha registrada, comprei ela por 4 meses.
Hoje ela está com 5 anos. Então, foi uma fase muito difícil de readaptação à vida social. Pode passar aqui. Aí ganhei um lindo presente de uns amigos meus de um rancho, que me deram esse animal, o Dante, onde eu comecei a fazer a minha ecoterapia. E eu vou mostrar um vídeo, agora o próximo slide para vocês, que mostra a minha evolução no cavalo. Eu, como treinadora específica na área de doma, treinamento, eu pude me readaptar ao cavalo. Eu gostaria que vocês acompanhassem a minha evolução, que foi algo muito importante. O cavalo fez uma grande diferença na minha recuperação. Pode passar. Não, é uma música, mas se não tiver, não precisa. Em novembro de 2009. Isso 6 meses depois da minha lesão. Tá, não vai estar. Tá aí, já era para começar. Aí, ó, começou. Pode deixar que vai. Se clicar, ele vai. Será que não vai rodar a vídeo? Aperta aqui em cima, vamos ver. Tá, acho que. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai. Se não rodar, eu acredito que no pendrive